Bom dia! Hoje nossa aula de matemática, dia 4 de maio, tá bom, meus amores? Abram aí no livro de vocês, na página de número 50, onde nós vamos entrar hoje em uma nova operação da matemática, saindo da adição e subtração, entrando na terceira operação da matemática, que é a multiplicação. Certo? Eu quero que vocês atentem-se, prestem muita atenção, assista a videoaula, que deve assistir, né? Tem muita gente que não está assistindo, por isso que continua perdido nas explicações. Abra aí na página de número 50 para acompanhar. Se possível, assista mais de uma vez. Tenham paciência, porque você sabe a importância de ter paciência para aprender. Certo? Então, aí na página de número 50, nós vamos entrar em introdução do que é uma multiplicação, né? De que ideia a multiplicação traz para a vida da gente, quais são os termos da multiplicação, como efetuar uma multiplicação, ok? Então, primeiramente vamos aprender o que é, né? Uma multiplicação. A multiplicação é um tipo de adição de parcelas iguais, certo? Quando a gente fala da adição, a gente está falando de somar a continha de mais, só para relembrar, né? Então, a multiplicação é o quê? É uma adição de parcelas iguais. Tá dentro ainda da adição, dentro trabalhando a multiplicação. Ou seja, nós temos aqui o exemplo: 2 mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Ou seja, 2 apareceu 5 vezes. Aqui na forma de adição, adição com parcelas iguais. Tivemos como resultado, soma total, 10. Em forma de multiplicação, nós podemos escrever da seguinte maneira: 5 vezes 2. Multiplicou 5 duas vezes ou 2 5 vezes. 5 vezes 2 dá também igual a 10. As ideias de multiplicação são, quais são? Quando a gente fala de ideia de multiplicação, a ideia de juntar quantidades iguais, certo? Quando a gente também fala de multiplicação, da ideia de disposição retangular, que envolve multiplicação. Quando a gente fala de multiplicação, também da ideia de combinar possibilidades. E a ideia de razão, né? Ideia de razão de proporcionalidade, que vai envolver dobro, triplo, quadruplo, quintuplo e assim sucessivamente. Então, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de multiplicação, a gente tem essas 4 ideias. Ideia de juntar quantidades iguais, ideia de disposição retangular, ideia de combinar possibilidades, ideia de razão de proporcionalidade. São essas ideias que dá da multiplicação. Então, vamos iniciar falando das ideias de juntar quantidades iguais, em forma de adição. As ideias de multiplicação são essas. A primeira: Ana tem 6 cédulas de R$5. Quanto Ana tem? Então, para descobrir, você tem o quê? A ideia, você pode juntar as quantidades iguais, em forma de adição, e em forma de multiplicação. Se ela tem 6 cédulas de R$5, é somar 5 6 vezes. 5 mais 5 mais 5, que deu igual a 30. Ou você pode representar a ideia de multiplicação também de outra maneira. Tanto em forma de adição, como aqui, 5 6 vezes, somando, ou como em forma de multiplicação. Olha o sinal da multiplicação, esse sinalzinho que lembra a letrinha X, olha, 5 vezes 6. 5 6 vezes, a gente descobriu que deu igual a 30. Ou seja, a Ana tem R$30. Então, como encontrou esse resultado? Somando e multiplicando a quantidade de vezes necessária que apareceu. Aí agora, dando a ideia de disposição retangular. Aí nós temos um exemplo aqui. Seu Manuel vai colocar os azulejos na parede da cozinha. As paredes irão se dispostar da seguinte maneira. Aí nós temos aqui. São 5 colunas e 6 linhas. Como nós podemos encontrar a quantidade de azulejo que seu Manuel vai utilizar? Ou em forma de adição de parcelas iguais ou em forma de multiplicação, certo? 6, 5 vezes, que é igual a 5 vezes 6, que dá igual a 30. Ou
5, 6 vezes, ou seja, a ordem dos números, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado da multiplicação, que chamamos de produto. 5, 6 vezes, 6 vezes 5 também igual a 30. Isso aqui é em forma de juntar quantidades iguais, em forma de adição. E em forma de multiplicação, serão colocados quantos azulejos na parede da cozinha? Aí está aqui em forma de multiplicação. 5 vezes 6, ou pode ser 6 vezes 5. A ordem não vai alterar o resultado, que dá igual a 30 serão. Serão colocados 30 azulejos. Aí nós temos a imagem ilustrativa aqui da conclusão da situação, com a ideia de disposição retangular. E com a ideia de combinar possibilidades. A ideia de combinar possibilidades, nós temos aqui exemplo ilustrativo. Luciana tem 2 blusas, uma vermelha e uma amarela. E 3 saias, uma branca, uma preta e uma verde. Quantas possibilidades ela pode usar essas combinações de roupa? De quantas maneiras a Luciana pode combinar uma blusa e uma saia? Aí temos aqui as possibilidades em forma de adição. Uma blusa vermelha mais uma blusa branca, uma blusa vermelha mais uma saia preta, uma blusa vermelha mais uma saia verde, uma blusa amarela mais uma saia branca, uma blusa amarela mais uma saia preta, ou uma blusa amarela mais uma saia verde. Ou seja, em forma de multiplicação, 2 vezes 3, 3 2 vezes, ou 2 3 vezes, que daria igual a 6. Ou seja, são 6 possibilidades. Ela pode combinar 6 maneiras de se vestir. Como encontramos essas possibilidades? Multiplicando. É para isso que serve a multiplicação. Agora nós vamos falar da ideia de razão de proporcionalidade. O que é uma razão de proporcionalidade? Aí vem aqui. Maria tem 4 blusas e Janaína tem o dobro dessa quantidade. Quantas blusas Janaína tem? Para a gente descobrir quantas blusas Janaína tem, a gente vai usar o quê? A ideia, né, de razão de proporcionalidade. Vai multiplicar, se diz o dobro, vai multiplicar por 2. 4 vezes 2, 4 2 vezes, dá igual a 8. 4 mais 4, 8. Somou 4 2 vezes. Quando usamos os termos dobro, triplo, quadruplo e quintuplo, nós estamos usando, né, a ideia de proporcionalidade da multiplicação. Então, dobro você multiplica por 2. Triplo você multiplica por 3. Quadruplo você multiplica por 4. E quintuplo você vai multiplicar por 5. Ok? Essa é a ideia, a última ideia, né, da multiplicação, ideia de razão de proporcionalidade. Então, nós vamos agora fazer como calcular uma operação de multiplicação, como armar, quais são os termos e como fazer o passo a passo para encontrar o resultado, o produto de uma multiplicação. Então, nós temos aqui, algarismo da multiplicação. Veja como podemos representar uma multiplicação em que uma parcela seja repetida muitas vezes, em forma de adição, como vocês podem ver. Nós temos aqui a multiplicação de 8 vezes 4.785. Em forma de adição, colocou esse número 8 vezes, né? Mas uma forma mais fácil de encontrar, armando a operação da multiplicação. Ou seja, pega o número 4.785, que é o nosso multiplicando. E vai multiplicar vezes quem? 8, que é o nosso multiplicador. Então, só para relembrar, os termos da multiplicação, o número que fica acima chama-se de multiplicando. O número que fica abaixo é o multiplicador, é o número que você vai utilizar para multiplicar todos os números do multiplicando pela quantidade de vezes. E o resultado da multiplicação chamamos de produto, certo? Então, mas só para reforçar, quais são os termos da multiplicação? Multiplicando, multiplicador e o resultado chamamos de produto. Lembre-se da importância de aprender os termos das operações da matemática, viu? Então, note que nesta operação também precisamos fazer agrupamentos de ordem para obter o produto, que é o resultado da multiplicação. Então, nós vamos agrupar
agrupando de acordo com a ordem, unidade, dezena, centena e milhar. Temos aqui um número de 4 ordens, que é o nosso multiplicando, e nós vamos multiplicar por 8, que é o número, a quantidade de vezes que vai ser multiplicado. Aí nós podemos dizer o seguinte, né? Vamos como efetuar? Sempre da direita para a esquerda, lembrando da regrinha, que são as unidades. 8 vezes 5 igual a 40. Colocou 0 e subiu 4. 8 vezes 8 dá igual a 64. Com mais 4 que subiu, 68. Colocou 8 e subiu 6. 8 vezes 7, 56. 56. Com mais 6 que subiu, 62. Coloco 2 e sobe 6. 8 vezes 4, 32. Com mais 6 que subiu, 38. E aí a gente finalizou encontrando o resultado, o produto, agrupando o quê? Fazendo agrupamento de ordens, unidade, dezena, centena e milhar. Encontrou o resultado final. 38.280 é o nosso resultado dessa operação, certo? E mais na próxima aula a gente vai aprender a calcular uma operação com 2 multiplicadores, certo? Nossa primeira aula finaliza aqui sobre a multiplicação e vocês vão estar realizando a página 52, 53 do nosso livro.